E hoje eu quero aproveitar assim esse momento que nós vamos viver, né? Momento tão desperdiçado, tão perdido através dos tempos, né? Que a gente às vezes nem sabe mais o que é que está acontecendo, né? Hoje eu estava vendo, todos devem ter visto aí, né? Pegou fogo numa catedral, né? A Catedral de Notre Dame, uma das mais antigas, né? Lá da França. É um patrimônio histórico. Meu sobrinho está aqui hoje, que bom. Hoje só tem gente santa aqui, nem sei porque que eu estou aqui hoje. E quando eu vi aquela igreja pegando fogo, historicamente é um valor muito grande, né? Mas eu pensei assim, quantas vezes são essas coisas valorosas que nos vão fazendo, na verdade, perder a fé, né? Às vezes é tanta suntuosidade assim, tanta coisa poderosa, tanto prédio grande, que a gente vai perdendo a fé, né? E aí já começaram, né? As pessoas já começaram, uns falando que era culpa, que era um ato de terrorismo. Nós nem sabe o que foi, gente. Já tem gente falando que é terrorismo, outro não sei o que lá, e profecia de não sei quem que está se cumprindo, que Jesus vai voltar antes do domingo de Páscoa, né? E eu falei, gente, é sacanagem, ele podia voltar segunda-feira então, né? Já que esperou até agora, pô, aguenta até segunda-feira, dá um final de semana prolongado aí. Né? Para quem vai ser arrebatado, tá bom, dura para quem vai ficar, né? É pior, então deixa para voltar segunda-feira, né? Brincadeiras à parte, eu queria aproveitar esse momento, até orar, né? Por aqueles que agora vão ter que passar lá pela responsabilidade desse incêndio, orar por esse incêndio que tivemos aqui no Calçadão, né? A morte do Delfino, o outro bombeiro que está internado. Eu imagino os funcionários, os empresários, o dono, as outras pessoas das outras lojas, né? Há pessoas lá com bar que estão com o freezer desligado desde sexta-feira, né? Perderam tudo, né? E não podem reabrir. Então você imagina assim, a gente às vezes não consegue captar o tamanho das dificuldades que essas coisas nos impõem, né? E num momento como esse, é que a gente corre o risco até ou de perder a fé ou de vacilar. Muito perigoso. Nessas horas de tragédia, é muito perigoso perdermos a fé ou começarmos a vacilar na nossa fé. A carta de Pedro fala que o inimigo, que o diabo, nosso adversário, fica ao nosso redor, rugindo como um leão, né? Preparado. E na hora que a gente vacila, ele ataca. Não podemos vacilar. O Evangelho de João, no capítulo 1. Eu gosto do Evangelho de João no capítulo 1, porque ele já fala do Natal e da Páscoa ao mesmo tempo, né? Ele vai do Natal ao Páscoa em um capítulo só ali, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, as declarações aqui são tão profundas, tão violentas, né, nas esferas celestiais, que às vezes a gente não consegue compreender, e não conseguindo compreender, nós não conseguimos perceber que oportunidade temos, né? Que oportunidade nós estamos tendo, né? Se você ler todo o capítulo, começa aí: no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio junto de Deus. E o versículo 14 é o Natal, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é Natal. Jesus Cristo, sendo Deus, o verbo, a palavra, nasce. Que maravilha! Nasceu, né? Das muitas músicas de Natal, eu gosto muito que fala assim: nasceu Jesus na gruta de Belém. Jesus é nossa doce luz, Jesus é nosso sumo bem. Há anjos mil cantando além, cantemos nós também. O problema é que eu gosto, mas ninguém conhece, só eu, então não canto, né? Por isso que eu não canto, né? Porque ninguém conhece, mas é uma música que para mim ela sintetiza
sem nenhum tipo de pieguismo, o que é Natal. Nasceu Jesus na gruta, os anjos cantam, nasceu para o nosso bem, o Ricardo já falou hoje no louvor, nunca contra nós. Não há em toda a extensão da história uma única atitude de Deus contra os seus amados. É um Deus de oportunidade, e Ele nasce. E nesse mesmo capítulo Ele já coloca a Páscoa, né? Ali do capítulo 9 até o 11, mas principalmente o 11. Mas eu vou ler desde o 9, né? Aqui já está a Páscoa. O verbo, Jesus, era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí está a Páscoa. Aí está a maravilha de Deus, né? Aqueles que não o recebem o crucificam, e naquele momento, naquela situação, o inimigo entrando no coração de Judas, né? Vai dizer lá em João 13, 14, o inimigo entra no coração de Judas, e Judas vai trair Jesus. E até muitas pessoas pensam, né? Quinta-feira lá no seminário, a gente perguntou assim: Jesus morreu na cruz, Judas traiu Jesus, o diabo colocou no coração de Judas. De quem era o plano da cruz, você sabe? De quem que era? Do diabo ou de Deus? De Deus. Por que de Deus? Porque Deus conhecia a ressurreição. Deus deixou o diabo trabalhar. O diabo estava trabalhando, achando que ele estava vencendo. Gente, a tia Dirce, que é a fundadora, nós sempre falava isso, né? O diabo trabalha para Deus e não sabe. O diabo achou que tinha ganho porque ele só conhecia até a morte. O diabo ainda não sabia o que era a ressurreição. Ah, mas Marinho, o profeta Elias já tinha ressuscitado uma pessoa. O corpo de Eliseu lá, quando bate um cara, ressuscita uma pessoa. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Só que todas essas pessoas ressuscitaram para morrer de novo, né? Eu até brinco que se eu fosse Lázaro, eu ia ficar muito bravo com Jesus. Pô, velho, o cara já tinha atravessado o portal, né? 4 dias, já estava lá do outro lado, batendo o maior papão com Davi, com Moisés lá, tranquilo e calmo. De repente vem, ele escuta assim: Lázaro, sai. E Lázaro fala assim: não é possível que ele vai fazer isso comigo, velho. Porque Lázaro ressuscitou para ter que passar de novo pela morte. Aquela não era a ressurreição gloriosa. E a tradição da igreja diz que Lázaro foi assassinado, né? Porque os judeus ficaram tão furiosos com a ressurreição de Lázaro, e Lázaro era um testemunho do poder de Deus, então foram lá e mataram Lázaro. Você consegue imaginar? O cara morre e ressuscita para morrer de novo. Se eu fosse Lázaro, eu ia falar um monte para Jesus, hein? Pô, velho, você me quebrou, hein? Você é meu amigão, tal, tal. Eu sei que Jesus ia falar assim: não, é que eu precisava de você, Marta e Maria, os fariseus, estou dando uma chance. Ah, tá bom, mas essa aqui você está me devendo. E voltou para morrer de novo. Então o diabo só conhecia a morte. O diabo só conhecia esse tipo de vida. E quando Jesus foi para a cruz, ele falou: é a grande vitória. Só que o diabo conhecia a morte, e Deus é o único que conhece a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, João 11, ele fala isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, estando vivo não morrerá, e morto ressuscitará para a vida eterna. Olha que bênção, João capítulo 11. Então, meu irmão, minha irmã, ele veio para o que era seu, eles não o receberam. Mas hoje, nesta Páscoa de 2019, para quem é que Jesus vem? Para quem é seu. Quem aqui é de Jesus? Que bênção. Então para quem que ele vem? Sempre para nós. Agora fica uma pergunta que você não vai ter que responder para mim. Naquele tempo, aqueles para os quais ele foi não o receberam. E hoje, nós o recebemos?
Será que nós recebemos a um Jesus vivo, ressuscitado nas nossas vidas, na nossa casa? Eu louvo a Deus, né? Lá em casa, eu e a minha esposa, a gente pensa muito parecido. E eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar mais uma vez. Lá em casa nunca teve Papai Noel, nunca teve Coelho da Páscoa, nunca teve. E portanto meus filhos nunca tiveram que me chamar de mentiroso, né? O que eu conheço de filho que chama pai de mentiroso: meu pai me enganou, meu pai falou que tinha Papai Noel, e agora eu descobri que ele mentiu para mim, e agora? Por isso que tem muito filho que não confia no pai. Não confia, porque o pai mentiu a vida inteira. Lá em casa esse problema a gente não teve. Natal é Jesus, Páscoa é Jesus. Natal é nascimento, Páscoa é ressurreição. Veja, é sua vida, faz o que você quiser. Eu estou dizendo o que eu fiz, e hoje, que eu tenho meus filhos com 25 anos, minha filha com 21, eu falo para vocês, deu certo. Deu certo. Não tenho filhos rebeldes. Não tenho filhos que duvidam da minha palavra. Não tenho filhos que tiveram decepção, que sofreram na escola quando chegaram para os amiguinhos: Papai Noel não existe, todo mundo dá risada dele. Nesses dias ainda, no ano passado, um amigo meu passou por isso, né? De caminhada, hein? De grupo de oração. Porque tinha ensinado, o filho chegou em casa chorando: pai, está todo mundo te dando sarro em mim, porque eu falei que eu ia esperar o Papai Noel, e eles disseram que não existe. E lá foi o pai sentar para explicar: filho, olha, o papai mentiu para você. E gente, o Papai Noel é um barato, né? O pai trabalha igual um camelo, vai no comércio, compra um negócio em 10 pagamentos e fala que foi o Papai Noel que trouxe. Gente, é demais para minha cabeça, velho. Não consigo captar qual que é a vantagem. Se você conseguir captar, me explica, porque eu não consigo. Trabalha, tal, deixa às vezes de comer, usa uma roupinha pior. Eu quero dar uma bicicleta para meu filho. Filhão, olha o que o Papai Noel trouxe para você. E o infeliz traz a bicicleta e não paga o boleto, né? Eu queria um Papai Noel que pagasse boleto, que fosse 10 vezes lá na loja pagar a prestação. Não tem. E vai trazer o presente. Para com isso. Nós temos que ter, né, mentalidade de cristãos. E é isso que eu falo, que é o nosso grande pecado. Veio para aqueles que eram seus, veio para o que era seu. E nós hoje somos de Jesus. E aqui fala uma coisa muito séria: mas os seus não o receberam. Gente, você consegue imaginar a gravidade desse assunto? Páscoa, Natal, aniversário, não importa qual seja a data, mas será que temos recebido Jesus? Será que nós temos, tanto no nosso coração e também na nossa casa, um altar para proclamar que nossa casa é uma casa cristã? Temos na nossa casa sinais da presença de Deus? Ou não temos mais nada? Ou temos medo de tudo, vergonha, né? Nós vamos nos adaptando. A gente tem a Bíblia aberta na sala, mas hoje vai vir os fulano aqui, tira, porque senão eles vão tirar o sarro na gente. Não é assim que a gente faz às vezes? Esconde a nossa fé. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Naquela época foram os judeus, hoje somos nós. Mas Marinho, eu vou na missa, e eu vou até lá no... Tem algumas igrejas agora que fazem o Salesiano, a PIB, um monte de igreja faz a encenação, né? Mas eu vou lá na encenação e eu até choro. Gente, eu choro vendo filme, eu já chorei até vendo desenho animado. Não quer dizer nada. A gente chora descascando cebola, né? Quer dizer que quando descasca cebola é uma benção. Porque tem gente que fala assim: nossa, foi uma bênção, eu chorei. Eu falei: puxa vida, sábado descascando cebola foi uma bênção, eu chorei também. Receber Jesus, deixar Ele fazer diferença na sua história. Nós temos que ter uma diferença na nossa história, meu irmão. Eu sempre digo que na minha vida existe, não sei se você sabe, mas hoje é que dia mesmo? Nem sei que dia que é hoje mais. 15 de abril de 2019. Tem mais uma coisa, não tem? Tem mais uma coisa, não tem? 15 de abril de 2019, depois de Cristo. Gente, esse 2019 não está no ar. Não é isso.
Quando você assina um cheque, um contrato e coloca lá 15 de abril de 2019, ali, sem você perceber, está escrito depois de Cristo. Ele mudou tudo, você pode não aceitar. Eu tenho algumas pessoas que vêm conversar comigo que são gnósticas, ateu, enfim. Eu não acredito em Jesus. Você pode não acreditar, meu irmão, mas a tua RG aí, a tua RG, tua certidão de casamento, teu talão de cheque, a tua nota promissória, o boleto do teu cartão de crédito, tu acredita. Porque neles está escrito assim, vencimento 7/4/2019 depois de Cristo. Mas não sei aonde comemora 5.000. Pode comemorar lá 5.000, mas quando eles fazem um contrato internacional, vem escrito 2019 depois de Cristo. Os japoneses, os chineses têm a mania de ter um calendário de 5.000 anos, 4.000 anos lá. Mas quando eles assinam o contrato internacional, no mundo todo é depois de Cristo. E eu pergunto, e na sua vida? Veio para aquele que era seu, e eles não receberam. E na sua vida? Quando é que isso aconteceu? Quando é que você era aquela pessoa chata, viciada ou insuportável, e de repente você teve um encontro com Jesus e falou assim, puxa vida, desta data em diante eu sou outra pessoa. Eu louvo a Deus, de 1986 para cá eu tenho sido outra pessoa. Outra pessoa. Existe um antes de Cristo na minha vida: alcoolismo, prostituição, violência, 3 vezes preso, tudo isso até 1986. 11 anos de alcoolismo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Não antes dele entrar na minha vida, antes dele me amar, mas antes de eu me entregar a ele, antes de que eu me abrisse para receber este amor. Muitos de nós simplesmente vêm à igreja, simplesmente tem uma religião, simplesmente tem uma leitura, mas não existe aquela diferença. Nossa, você era uma pessoa e agora você é outra. Eu louvo a Deus, porque a palavra nos dá todo tipo de exemplo, Moisés era um assassino, Paulo era um assassino, antes de Cristo, antes do encontro. Depois se tornaram pessoas maravilhosas. Davi, adúltero, a mulher adúltera, uma prostituta. Para Deus não há diferença. Passado para Deus é nada. É nada. É nada. E até a carta aos Coríntios fala que ele pega os piores, os mais fracos para confundir os fortes, Ele pega aquelas pessoas que nada são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Nossa, mas eu nunca fiz nada de errado e aquele infeliz lá fez tanta coisa. A filha de uma amiga minha, da presidente da GCE, a filha dela fala assim, nossa tio, porque ela casou grávida, ela teve umas dificuldades também, Aí a filha dela fala assim, nossa tio, fica impressionado de ver como é que Deus pega as pessoas que não prestam, Você, minha mãe, para usar, Como que Deus pega as pessoas que não prestam mesmo, Como é que Deus tem preferência? Mas sabe o que eu falo? Não é que Ele prefere esse tipo de pessoa, é que a gente às vezes está tão no pó, tem uma vida tão sem propósito, que quando se encontra o propósito a gente larga tudo para viver esse verdadeiro amor com Jesus. Veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Agora preste atenção, meu irmão, minha irmã, eu sempre gosto de dar versículos de presente, Eu falo assim, pega para você esse versículo aqui, E eu hoje quero dar de presente para você. Pega esse versículo para você, pega de presente. A minha Bíblia, se você pegar, ela é toda riscada, Antes de Gênesis 1, eu escrevo meu nome. Toda a Bíblia que eu pego, das muitas que eu já tive, a primeira coisa que eu pego quando vou mudar a Bíblia, fica rasgada, velha, eu já escrevo assim, Marinho, antes de Gênesis 1, porque para mim, a Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para mim. Então eu gosto de colocar assim, Marinho, no princípio era o céu e a terra, e até sempre, toda a Bíblia minha você vai encontrar um marinho, logo antes de Gênesis 1, Então pega esse versículo para você, João capítulo 1, versículo 12. O 11 fala, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha o 12, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa linda, isso é Páscoa. Aqueles que não quiseram receber, não receberam. E Deus é tanto amor, gente, as pessoas não conseguem entender isso,
Deus é tanto amor que Ele respeita. Eu não quero você, Jesus. Jesus fala, tudo bem, eu não vou entrar forçado, eu não vou fazer nada. Jesus na minha vida, Ele foi muito claro, sempre. O Beto é testemunho de muita coisa da minha vida. Ele nunca chegou para mim e falou assim, agora você vai fazer. Não, não vai fazer. Marinho, eu te respeito. Marinho, eu te amo. Eu entrei para a igreja em 86. Em maio de 87 é que eu tive, graças a Deus, a última experiência com a bebida. Ali naquele dia, numa renúncia que eu fiz, Deus mudou a minha história. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu passei a ter nojo de pinga. Nojo. No começo eu lutei, depois não precisei lutar mais. Deus tirou. Em fevereiro de 1988, dia 4 de fevereiro de 1988, louvado seja Deus, fui batizado no Espírito Santo. E de lá para cá, as transformações vêm acontecendo. Isso é Páscoa. E aí, meu irmão, preste atenção no que está escrito aí, porque o versículo é pequeno, mas é tão profundo. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é assim, deu-lhes a misericórdia de se tornarem filhos de Deus. E deu para eles assim, coitadinhos. Não, poder, autoridade. A partir do momento em que temos Jesus de verdade nas nossas vidas, a nossa vida é transformada. É transformada, e se você continuar lendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Nascer de Deus. Lá no mesmo João, aí no capítulo 3, Jesus vai dizer isso para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo, não da carne, não do sangue, mas de Deus, de Deus, de Deus. Isso é Páscoa. Veio para aqueles que eram seus, eles não receberam. Meu irmão, hoje não é diferente. Jesus continua vindo, não só na Páscoa, né? Eu louvo a Deus porque a igreja guarda essas datas que são oportunidades, mas em qualquer momento que se você se voltar para o Senhor, Ele estará lá de braços abertos, né? É impressionante. Você pode cair quantas vezes você cair, Ele vai estar lá de braços abertos. Ele vai estar lá de braços abertos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não vai te deixar, não vai te abandonar. Nesta semana de maio de 87, eu nunca vou me esquecer, porque eu tive uma recaída, fazia algum tempo já que eu não bebia, e eu recaí, e ninguém sabia. Era inclusive um sábado de aleluia. E no domingo pela manhã, o Beto conhece também, nós tínhamos uma reunião na casa do Hermenegildo. E eu não ia. Falei, eu não vou mais, desisto, eu não presto. Aí o diabo deita e rola, né? Você não tem jeito. Aí de tanto o diabo ficar enchendo o saco, eu não prestava, não deixou eu dormir, eu fui. Ele não deixava eu dormir mesmo, ficava o anjo do lado, vai, o diabo do outro não vai. Eu falo, já que vocês não vão me deixar dormir, eu vou lá. Mas eu fui para dizer que eu nunca mais voltaria. Louvado seja Deus, cheguei atrasado. A reunião já tinha começado. E louvado seja Deus, uma irmãzinha, profeta de Deus, chamada Juceni, se levantou naquela manhã, sem saber de nada, foi até onde eu estava, impôs as mãos, e Deus começou a falar, você é meu profeta, eu estou te separando, eu te amo, e eu estou aqui até hoje. Louvado seja Deus, entende? Aqueles que eram seus, aqueles que o receberam, Deus sabia da sinceridade do meu coração, Deus sabia das lutas que eu estava travando, eu não queria mais aquela vida, É esta sinceridade que às vezes as pessoas não têm. Elas vêm para a igreja, têm religião, mas querem continuar tendo a mesma vida de antes, os mesmos erros, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas amizades, as mesmas músicas, as mesmas roupas. Meu irmão, eu não estou dizendo que você agora só pode ouvir. Meu sobrinho, em vez de falar louvor, ele fala louvor. Eu não estou dizendo que você tem que ouvir só louvor. Louvor, louvor, louvor no dia e noite. Não. Eu gosto de cantar uma MPB, não tem problema nenhum. Mas meu irmão, minha irmã, alguns lugares, algumas canções, algumas amizades não combinam mais. Nós agora temos poder e autoridade, se nós o recebermos, se nós nos entregarmos, se nós realmente resolvermos que a nossa vida vai ser moldada pelo Espírito Santo de Deus.
Se você puder, abre a sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios. A comunidade de Coríntios, quando a gente chega perto assim, o pessoal da internet reclama porque diz que fica muito perto assim, então... A nossa comunidade, aliás, a comunidade lá de Coríntios era uma comunidade, ao mesmo tempo, diz o apóstolo Paulo, né? Aonde não faltava nenhum dom, mas também aonde não faltava nenhum tipo de confusão. Pensa num lugar que tinha confusão. E não era confusão fora da igreja não, dentro da igreja. Ao mesmo tempo que eles tinham uma profusão, uma efusão dos dons espirituais, línguas, profecia, cura, ao mesmo tempo tinha idolatria, ao mesmo tempo tinha pessoas fazendo sexo com pessoas da própria família. Enfim, pensa num lugar onde ao mesmo tempo tinha a abundância dos dons e a abundância dos pecados. E o apóstolo Paulo escreve então essa carta, a primeira e a segunda, mas o que eu vou ler na verdade está na segunda. Desculpa, eu falei primeira, mas o que eu vou ler mesmo está na segunda. 2 Coríntios capítulo 5, né? E ele escreve, na verdade, essas duas, na verdade, pelo que dá a entender, havia três, né? Uma não foi guardada, mas essas duas cartas para ir corrigindo aquelas pessoas. E eu falo que sempre gostei muito de vários livros da Bíblia. Alguns eu falo que são preferidos, né? Eu gosto de Josué, Atos dos Apóstolos, né? Os 4 evangelhos não precisa falar, mas assim, fora os evangelhos, né? Mas eu gosto muito do livro de Josué, para mim é um livro tremendo. Gosto demais do Provérbios, gosto demais de Atos e dessas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Romanos e Coríntios, mas principalmente Coríntios, porque eu falo que parece muito comigo. Ao mesmo tempo que abunda a graça de Deus, que abunda os milagres, também abunda os pecados, né? Como eu sou pecador, né? E essa carta tem muita instrução, muita correção, né? E Paulo fala muita coisa aqui. Mas no capítulo 5 da segunda carta, na segunda carta ele já está um pouco mais calmo, né? Na segunda carta ele já fala que perdoou a pessoa, porque havia uma pessoa que havia feito muito mal para ele, que havia tentado destruir o ministério dele, enfim. Então ele vai falando do perdão. Se você pegar o capítulo 5, né? Ele vai falando do chamado de Deus, né? Capítulo 5, versículo 7, fala que nós andamos na fé e não na visão, né? Fala do julgamento, teremos que comparecer no tribunal. E no versículo 17, pega esse para você também. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz uma verdade que você já deve ter ouvido, porque tem até a música, né? Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Tudo novo. Jesus vem para aquele que é seu. Nós somos dele. Nós somos criados para ele, né? O Evangelho de João, no começo dele ali no versículo 1, tudo foi criado para ele, por ele, sem ele nada existe. Ele veio para o que era seu, mas diz a palavra, os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha a profundidade do versículo, eu falei do poder, né? Olha uma outra palavra interessante, de se tornarem filhos de Deus. De vez em quando você vai dizer ou vai ouvir, todo mundo é filho de Deus. Na verdade, todo mundo é criatura de Deus, né? Ou então, se eu já sou filho, eu não posso me tornar filho. Posso? Não, eu nunca me torno aquilo que eu já sou. Esse versículo é tremendo porque ele fala que nós temos que nos tornar filhos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, vamos perdendo esta imagem pela força do pecado, mas ele nos chama, ele vem para aquele que é seu e nos dá de novo o poder de nos tornarmos seus filhos com autoridade.
Toda a autoridade do céu é dada para nós. E aí então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova criatura. É tão interessante, né? Lá em casa, como nós tínhamos o padre Lu, tínhamos não, né? Ele não está mais exercendo, está com mais de 90 anos, mas ainda vive. Mas ele não prega mais, né? Mas o padre Luiz, quando pregava, sempre dizia que algumas pessoas são gota de coalho. Você já viu gota de coalho? Gota de coalho é um produto que você coloca 2 ou 3 gotas e ele coalha o leite na hora. Ele estraga o leite, né? Coalhar, na verdade, é estragar o leite, né? Então existe a gota de coalho. Você vai lá, eu quero fazer requeijão. Em vez de você deixar o leite fora da geladeira, tal, não. Você vai lá e pinga 2 gotas, pronto, já azedou. Azeda tudo. E o padre Luiz fala assim, gente, tem gente que é gota de coalho. Tá tudo bem, ele chega, blum. Não importa se a festa tem 10, 50 ou 100, ele consegue estragar tudo. E eu era gota de coalho, rapaz. Onde eu chegava a coisa era feia. Brigas na minha casa, os bares que eu ia, lugar que eu frequentava, todo lugar, quantas e quantas vezes. Esses dias o pessoal aqui do grupo que a gente tem da catedral mandou o filminho, né? Do cara nadando aqui na praça, né? E uma vez eu fui preso porque eu estava nadando aqui na praça, você acredita? Na verdade, diga-se em minha defesa, eu não estava nadando, porque eu não sei nadar. Então era impossível eu estar nadando. Na verdade eu estava com um garrafão de vinho e eu queria dar vinho para os peixes. Olha que coração que eu tenho, gente. Meu coração é bom. Agora tenta ficar em pé num lugar cheio de lodo, com aqueles peixes cagando tudo lá e fazendo aquele negócio escorregar. E com um garrafão de vinho na mão de 5 litros. Pensa. Aí de calça jeans, ensopado. Tenta correr da polícia com uma calça jeans ensopada. Já tentou? Não adianta, não tem jeito. Aí fui preso, aí mandaram o filme, fazer, aí Marinho, ó. Entende? Então eu era essa gota de coalha, onde eu de repente estava saindo, nessa noite até o Luizão e o Maurício estavam comigo, tudo bem, do nada. Já pegamos o carro, começamos a andar a Praça Barbosa na contramão, do lado contrário. A gente fazia isso demais na Vida Brasília, bêbado. Aí daqui a pouco, estacionamos o carro, o Maurício e o Luiz tentando me segurar, daqui a pouco eu desapareço. Eles só escutaram o grito, eu dentro da fonte. A gente conta e ri, gente, mas era triste. Pensa numa mãe que fica esperando um filho voltar e tem a notícia. É muito triste. Essas coisas são muito tristes. Na época a prisão era aqui na General Glicério, né? Glicério, que agora está até reformando. E lá fui eu passar a noite lá. Ainda bem que eu me lembro de pouca coisa. Até o pessoal perguntou uma vez, eu fui dar uma palestra na escola. Ô tio, e os caras não fizeram alguma coisa com você? Eu falei assim, rapaz, eu não lembro de nada. Se fizeram, não lembro de nada. Essa é a vantagem da bebida, né? Anestesia e você não lembra, então tá bom. Então entenda bem, nós temos essa vida e vamos sendo destruídos por ela. E todo esse passado, Deus passa pelo filtro da cruz, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu antes era gota de coalho, e de repente passei, sem nenhum mérito, sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo, a ser, como diz a palavra, o portador da paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Pega o violão lá. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Eu que tinha o pé mais feio do mundo, né? Eu sou o maior pé da minha casa. Eu calço 43, né? Lá em casa eu sou o pé mais... Hoje é fácil, na minha época... Muitas vezes não achava calçada até para mim, né? Eu calço 43 desde os 14 anos. Aqueles que chute, né? E quanto maior o pé, maior o chulé, porque ele espalha mais longe, né? Então imagina, aquele que chute 43 infestando aquela casa. 2, 3 dias sem tomar banho, jogando bola, bebendo pinga e se prostituindo e volta para casa e põe o tênis lá e
Deus abençoe, né? Mãe é uma heroína, né? Que bênção que é mãe, né? Ainda lavava o tênis. Você acredita? A gente que até então é gota de coalho. Veja, eu estou falando para você, essa noite, essa semana santa, é para você que às vezes está se sentindo tão cansado. Às vezes você fez tanta burrada na vida. Às vezes está aquele vazio tão grande no coração, né? Seja na área profissional, só fiz besteira. Na área amorosa, não sei. Às vezes você como pai, como mãe, né? Está aí agora reconhecendo: meu Deus, quanto erro que eu fiz. O que eu fiz com a minha vida? Minha filha não quer mais olhar para mim. Meu filho não quer mais olhar para mim. Às vezes na própria área espiritual, né? Saiu atrás de tanta coisa, foi fazer só Deus sabe o que, e só Deus sabe aonde. Só Deus sabe. E é interessante, porque é para gente como nós que Jesus vem. Nós somos de Jesus. E Ele quer pegar a tua vida do jeito que ela é. Não pense você que Ele quer pegar a tua vida com uma história diferente daquela que você tem. Não pense que você agora vai ter que inventar uma história bonita e dizer: eu vim para a igreja porque minha história é linda. Não. Não. As histórias são o que elas são. É isso. A história que eu tenho para contar é de um jovem que bateu na mãe, que se embebedou, que passou pela cadeia, que se prostituiu. Essa é a história, não tem duas, tem três. Cheio de boa vontade, muitas vezes. Tocando na missa, desde os 10 anos, eu fui tocar na missa bêbado muitas vezes. Na São Vicente, na Santa Rita, quantas e quantas, Santana, quantas e quantas vezes. Lá no fundo sedento de Deus, mas cheio de erros. E talvez você esteja chegando nessa Páscoa mais uma vez, e Deus mais uma vez está dizendo: eu vim para os que são meus, e você é meu, você é minha. Mas você precisa me receber. Você precisa me entronizar. Você precisa me aceitar. Você precisa acreditar na minha misericórdia. Teve uma sexta-feira santa, eu já estava na igreja, já estava casado, recém-casado, 1991. Na verdade, 1992, eu casei em maio, na outra Páscoa. Eu estava primeiro ano casado, primeiro ano que eu tinha uma casa. E naquele ano eu cheguei na minha mãe, ela fez peixe lá, né? Nós fomos almoçar na casa da minha mãe, eu e a minha esposa. E eu falei para Jesus assim: Jesus, hoje, sexta-feira santa, 3 horas da tarde, eu vou tirar um tempo, eu quero ficar só contigo. Eu fui lembrar disso, era quase 5 horas da tarde. Esqueci. Sabe o que é esquecer? Cheguei da minha mãe, umas 2 horas, deitei, fiquei vendo isso e aquilo. 5 horas da tarde, falei: Jesus, às 3 horas passou. E aí veio o diabo. E foi nesse dia que eu fui no quarto chorar, e eu fiz uma canção. Você consegue cantar? Nunca mais. Lá. Eu fiz essa canção aqui, ó. Foi nesse dia, e eu quero cantar ela com vocês, porque quem sabe você entenda que você não é obrigado a ficar escutando o diabo na sua cabeça. Você não é obrigado a ficar carregando a sua história o resto da vida. Você não é obrigado a carregar os seus erros o resto da vida. É tempo novo. Nós podemos hoje, agora, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O alcoólatra fica na cruz. A vida de sexo desregrada fica na cruz. O mentiroso fica na cruz. O pilantra fica na cruz. O homem que fez negócios errados fica na cruz. Fica na cruz. Começa uma vida nova. E aquele dia eu fui para o quarto, comecei a chorar, e o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo de Deus, gente, como Ele gosta de um coração sincero e quebrantado. Eu brinco que Deus saiu atrás dos perfeitos. Aí Ele não encontrou e pegou nós. Ele queria os perfeitos, mas Ele não acha. Ele pega aquele que é sincero. Ele pega aquele que está com vontade. E Deus sabe do meu coração. Eu entrei naquele quarto 5 horas da tarde, e eu tinha feito uma promessa que 3 horas da tarde eu ia passar com Jesus, e eu esqueci. O prazer da televisão, do meu sofá, da minha casa, tudo isso me tirou de Deus. E eu entrei no meu quarto, comecei a chorar, e Jesus falou assim, foi falando comigo, graças a Deus. E Ele falou que a acusação só ia tomar conta de mim se eu deixasse.
Entende? Que o diabo ia tentar, e como tenta até hoje, me acusar, mas ele só ia ganhar de mim se eu deixasse. E a pergunta, meu irmão, dessa Páscoa é: você vai deixar? Ou você vai receber Jesus? Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele veio para você, você vai recebê-lo? Mas não por um dia, não por um domingo, não por uma segunda noite, não por uma tarde, mas pela vida. Pela vida. Eu não sabia que depois de 1 ano e meio eu estaria desempregado. Eu não sabia que desempregado minha esposa ia ficar grávida de gêmeos. E grávida de gêmeos, preste atenção nisso, meu irmão. O último testemunho antes de eu cantar a canção, mas você precisa entender isso. Um dia eu estava desempregado, filhos gêmeos, dormindo no chão. Um amigo meu veio, muito amigo, o Éder, o amigo mais antigo que eu tenho amizade com ele desde os 10 anos de idade. Meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho. Eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho do meu casamento. Somos amigos desde os 10 anos de idade. São mais de 40 anos de amizade. E o pai dele trabalhava na Brahma. Chegou para mim e falou assim: Marinho, está aqui a ficha, é só ir lá que o emprego é seu, vendedor de cerveja. Cheguei em casa e falei para minha esposa: nega, eu não posso fazer isso. Como é que eu dou uma palestra à noite falando Deus me libertou do alcoolismo, e no outro dia de manhã eu saio vendendo cerveja? Eu não posso fazer isso. Veja, eu não condeno ninguém que faça isso, porque alguém precisa vender. E vou te falar algo que não é momento de a gente discutir, mas a Bíblia, Jesus transformou água em vinho, então quem sou eu? Mas eu, Marinho, não podia. Outras pessoas podem. Eu tenho 2 sobrinhos que trabalham com isso, né? Não tenho, e os amo, e eles amam Jesus. Não tem nada a ver, é outra situação. Mas a minha situação não podia. Eu não sabia. E naquela tarde eu entrei naquele quarto, comecei a chorar, e o Espírito Santo de Deus veio, e graças a Deus me trouxe perdão, paz e cura. Não dependo de horário, não dependo de lugar, eu dependo de você me aceitar. E ali chorando eu peguei o violão e comecei a cantar assim, ó: eu vou te ensinar essa canção, que seja a sua Páscoa. Ela fala assim, ó: nunca mais, nunca mais a dor ou a tristeza poderão me deter. Nunca mais, nunca mais a doença e a morte poderão me vencer. Cristo sofreu por mim e me salvou. Ele morreu por mim, mas ressuscitou e vivo está para receber o meu louvor e a minha adoração. Te dou meu coração. Canta comigo: Cristo sofreu. Cristo sofreu por mim e Ele morreu por mim. Ele morreu mas ressuscitou. Mas ressuscitou e vivo está. E vivo está para receber o meu louvor, o meu louvor e a minha adoração, e a minha adoração. Te dou meu coração, te dou meu corpo. Fica de pé, canta comigo: Cristo sofreu por mim. Cristo sofreu por mim e me salvou, Ele morreu por mim, Ele morreu, mas ressuscitou, e vivo está, para receber o meu louvor, e a minha adoração, te dou meu coração, te dou meu corpo. Só você agora, canta forte: Cristo sofreu por mim, vai. Cristo e me salvou, Ele morreu por mim, mas ressuscitou,
e vivo está, declare, e vivo para receber o meu louvor, aleluia, e a minha adoração, e a minha adoração, te dou meu coração. Ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Bendito seja Deus que veio e continua vindo. Bendito seja Deus que amou e continua amando. Bendito seja Jesus Cristo que falou e continua falando. Oh Deus. Mas aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos. As coisas velhas se passaram e se fazem nova todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, se você já tem o Senhor, se você já tem vivido a intimidade com Ele, aproveita esta noite, refaz esta aliança, refaz a tua vida. Mas se você está aí, nessa vida morna, ora vai, ora volta, caindo sempre no mesmo pecado, brincando de igreja, brincando de filho, de filha de Deus, eu creio que o Senhor não está falando esta noite. Eu creio que Ele está gritando para você. Eu creio que Ele está batendo na porta do teu coração e dizendo: ei, eu quero fazer nova todas as coisas. Volta o teu coração então para o Senhor, porque aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Você que já o tem, bendito seja Deus. Renova agora a tua aliança. É tempo de dizer: Jesus, que bom que até aqui o Senhor esteve comigo. Fica, Senhor, comigo até o último dia, até o grande dia que eu atravessar este portal, e os portões celestiais me aguardando estarão os teus anjos, os teus santos, os meus amados. Mas se você tem brincado, se você tem feito da sua vida aquilo que vem na sua cabeça, este é o momento de recebê-lo, de entronizá-lo e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus salva a minha vida. Jesus me faz ser luz. Eu que tenho sido a gota de coalho, eu que tenho sido aquela pessoa da confusão, eu que tenho sido aquele que levanta a poeira. Jesus, eu quero ser uma nova criatura. No poderoso nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno de acusação aqui esta noite. Aquele que está escutando a voz do mal, tentando dizer que você não é digna, que o teu passado não vai permitir que você sirva a Deus, eu repreendo em nome de Jesus, porque aqui está aquele que nem a própria mãe acreditava, mas o Senhor acreditou, e hoje Deus está dizendo: eu acredito em você. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui não é o teu lugar. Que não se manifeste nenhum poder das trevas, mas que se manifeste o grande amor do nosso Deus pela tua vida, pela tua história. Hoje, se você quiser, o teu aborto passa pela cruz de Cristo. Hoje, se você quiser, a tua arrogância passa pelo amor de Cristo. Hoje, se você quiser, essa tua história tão cheia de mulheres, de homens, tão cheia de pessoas que não conseguiram preencher o vazio do teu coração, minha irmã, olha para a tua vida. Quantas pessoas passaram aí e você se entrega e elas não preencheram o vazio da tua vida, e não vão preencher. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas do Deus Altíssimo. O teu coração nesta noite é um lugar aonde Deus está querendo chegar.
É um lugar onde Deus quer fazer morada. Deus não quer visitar, Deus não quer dar um toque, Ele quer morar. Mas comigo. Ah, meu irmão, eu me lembro quando eu cheirava pinga e as pessoas vinham orar por mim e falavam: Marinho, Jesus quer morar. E eu falava: mas comigo? Aqui nessa sujeira? Até o dia que eu aceitei, que eu acreditei, e Ele está morando comigo até hoje. É meu amigo, é meu Senhor, é meu Deus, é meu Jesus, é meu amado, e eu sou dele. Abra o teu coração, que esta canção que o Senhor me deu há 18, 19 anos atrás, 17, te ajude a entender que o diabo só vai ganhar aonde você deixar. O teu passado só vai prevalecer aonde você deixar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais a dor ou a tristeza, a dor ou a tristeza poderão me deter, poderão me deter. Nunca mais, declare: nunca mais, nunca mais. A doença e a morte, a doença e a morte poderão me vencer, poderão me vencer. Cristo sofreu por mim, Cristo venceu por mim e me salvou, e me salvou. Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, mas ressuscitou, e vivo está, e vivo está para receber o meu louvor, e a minha adoração. Te dou meu coração, diga para Ele. Só você, canta forte: Cristo sofreu por mim, Cristo Sofreu por mim e me salvou. e Ele morreu por mim, mas ressuscitou. Erga os seus braços e declare: e vivo está, e vivo está para receber o meu louvor, minha adoração e a minha adoração. Diga bem forte: te dou meu coração, te dou meu coração. Jesus, te dou meu coração, eu te dou meu coração. Jesus, recebe a adoração, recebe a adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Louvado seja Deus. recebe a nossa adoração. Aleluia. Amém.